Bom, veja, você pode com dinheiro, né, comprar o ovo de Páscoa, um presente para dar no dia de Páscoa, né? Mas o que é disponibilizado para nós, né, na Páscoa é algo sem preço, sabe? O Inverso já está no ar e você é muito bem-vindo com a gente. Que legal, né? Quantas semanas juntos e quantos episódios a gente já tem aqui. Uma coleção de momentos para a gente guardar no coração, na memória e ter a certeza absoluta de que a internet nos oportuniza esse momento de bate-papo, de conversa, de concordância, discordância, sorriso, lágrimas, mas sobretudo Bíblia, certeza da palavra e posicionamento daquilo que tanta gente às vezes evita de falar. Já comecei quebrando o nosso cenário. Faz parte, gente. O podcast tem essa coisa boa. A gente não vai cortar pra nada, a gente tem essa conversa legal. E eu tenho hoje convidados extremamente ilustres, porque a gente faz aqui esses momentos e a gente quer tanto que o povo venha. Eu sei que às vezes a agenda não permite, mas hoje conseguimos conciliar para conversar. Você viu que aqui a mesa tá posta? Não é sempre que temos essa decoração tão bonita aqui, especial, mas é porque estamos num final de semana que o mundo inteiro celebra, todo mundo fala, todo mundo sabe, mas nem todo mundo entende. Então, bem-vindo ao Inverso, tá bom? Curtiu? Compartilha, dá o likezinho, manda pros amigos, comenta, pode discordar, que hoje vamos falar assuntos aqui que você pode dizer, olha, eu discordo disso. Pode, nossa equipe de produção vai estar lendo os comentários e na medida do possível vamos responder você. O Inverso é essa família de bate-papo, tá bom? Para quem tá chegando agora, por que é Inverso? Porque num mundo de ponta cabeça, pensar do jeito invertido, a gente alinha as coisas no sentido certo, no sentido do céu. A gente às vezes tem que remar contra a correnteza e haja correnteza, né? Mas a gente aqui acredita que com a palavra de Deus, a gente vai contra a correnteza do mundo para mostrar o que Deus quer que a gente saiba. Por isso, convidados, já vou apresentando aqui ao meu lado, professora Karina. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Que legal, Karina. Eu sei que você tem uma atividade grande. Ó, vou falar professora uma vez, depois fica Karina, porque aqui a gente já informaliza. Karina, por favor. Não é? Sim. Karina, melhor. tenho aqui, olha, a produção é fantástica. Me passa aqui 1.500.000 tópicos aqui da sua formação. Mas que legal, Karina. Você é formada em arquitetura e urbanismo, isso mesmo? Isso, a minha primeira vida foi como arquiteta. A minha primeira vida, já gostei. Eu comecei a... Meu sonho era ser arquiteta, né? E trabalhei como arquiteta por alguns anos, até meu marido se sentir chamado a ser pastor. Daí a gente largou... O nome do seu marido é? Meu Flávio Prestes. É o Flávio Prestes, tá bom. Aí a gente deixou toda a nossa vida para ir para os Estados Unidos. Para estudarmos lá. Ele foi para os Estados Unidos estudar, fazer mestrado. Daí eu acabei fazendo também, ficamos para o doutorado e aqui eu estou. E hoje estou muito feliz trabalhando como professora aqui no NASP. E de arquiteta, mestre e doutora em arqueologia, é isso? Então a arquitetura continuou, só voltou uns milênios para trás. Né? É basicamente isso que me trouxe para a arqueologia, porque a arqueologia é meio que uma junção da arquitetura e das histórias bíblicas, né? Então que junção boa. Isso que me atraiu na arqueologia. E seu marido foi na linha qual mais? Bíblica. Bíblica também? Bíblica, Então ele leciona também lá? Sim, ele leciona. Dois professores. Sim, ele o doutorado, na verdade, dele é em Antigo e Novo Testamento. Essa é a especialidade dele. E você está curadora do MAB. Então agora faz a propaganda, porque isso é uma bênção de Deus aqui pro Brasil todo vir visitar a gente, passar um dia lá e acompanhar um pouquinho essa preciosidade, essa joia que nós temos aqui tão perto da gente. Sim, o MAB é um fenômeno. De vários sentidos, né? Então, um sentido é que recebe muitos visitantes. É um museu de arqueologia bíblica. É um museu de arqueologia bíblica. Então, foi curado, foi iniciado da forma como está pelo Dr. Rodrigo Silva, né? Que muitos já conhecem, ele é muito conhecido aí nas mídias. E então, em 2023, ele inaugurou o novo museu e temos mais de 3.000 artefatos originais, né? E mais algumas réplicas dos artefatos mais importantes, né? Que só existem um no mundo, então nós temos essas réplicas. E recebemos muito visitantes, assim, muito mais do que os grandes museus do Brasil. Então nós recebemos, no primeiro ano, 100.000 visitantes, mais de 100.000 visitantes. Brincando. Já chegou a 100.000? Mais de 100.000 visitantes só num ano. Então, agora nós já passamos dos 100.000, né? Porque sempre que eu vou ali na universidade, nossa universidade aqui pertinho de onde nós estamos fazendo esse podcast,
sempre o estacionamento tá cheio de ônibus, de van, de gente. Então, e não é só no domingo, né? É em outros momentos. Domingo é nosso dia mais cheio, mas funciona de quarta a sexta e domingo. É legal saber. Quem quer ir lá? É só aparecer, tem que reservar? Como que é o melhor caminho para chegar no MAB? Para grupos, a gente pede que reserve. Mas se é grupo pequeno, você pode só chegar e entrar. É mesmo? Entra no site ali, MAB. Você pode comprar no site o ingresso, ou você pode chegar na recepção e comprar o ingresso. Tá bom, então, gente, estamos falando aqui do nosso NASP, né? Que fica aqui em Engenheiro Coelho, uma universidade, um lugar bacana, a galera universitária, tão bom. E o MAB foi esse presentão que hoje, com todo o carinho, podemos dizer que é um dos lugares mais respeitados no assunto de arqueologia bíblica, não só no Brasil, né? Acho que mundo afora, porque vocês são uma bênção ali, Karina. Que legal, Deus abençoe muito nesse sermão pregado diariamente para mais de 100 mil pessoas por ano. Muito legal isso. É muito legal que o museu torna a Bíblia viva. Claro. Né? Você vê como que as pessoas comiam, como que as pessoas bebiam. Enfim, você conhece um pouco mais do mundo bíblico, né? Então é muito legal. Bom, então, todos estão convidados. Gente, olha, você já sentiu que hoje o assunto vai ser bom demais. Obrigado, Karina. E já vou falar aqui com o professor, pastor, doutor Vanderlei. Depois vamos tirar tudo isso e deixar o Vanderlei, né? Mas, meu amigo, chefe, quem tem um carinho especial pela influência, pela sua bênção, para todo o mundo teológico, pela igreja também. A gente conhece, né, pastor? Tanto o ministério. Mas fala um pouquinho pra gente. Pastor Vanderlei, imagine, né? Doutor aqui em Ciências de Comunicação, Ciência de Religião, coordenador do curso de mestrado. Você falou que ele é teu chefe, então, Ele né? é meu chefe. Tá é um bom chefe. Já pensou? Que coisa excelente boa. Chefe. Olha, isso é uma alegria estar aqui, Vanderlei, participar desse momento também, né? Quando a produção me falou, olha, o Vanderlei vem, eu falei, vem mesmo? Gente, que bênção! Tá bom. Bom, não é tanto assim. Bom, eu trabalhei um tempo como pastor de igreja, fui editor na Casa Publicadora durante alguns anos, 2 vezes, né? E já tenho 16 anos de UNASP. Fui docente de comunicação social, porque sou jornalista também. Isso. E 8 anos já estou exclusivamente em teologia. E coordenando, a princípio era a pós-graduação, né? E agora nós temos um mestrado reconhecido pela CAPES, pelo governo. Uma conquista boa. A primeira turma começa este ano. Tá bom. A Luciene e o pai da Weber, né? Sim. Que legal, é a família, a Luciene né? é professora também no NASP, é pedagoga. E o Weber, nosso único filho, está estudando, faz medicina em Santos. Fez medicina em Santos. Gente, nós temos hoje 2 professores aqui, acadêmicos e conhecedores da Bíblia, e venham para a gente conversar, tá? Eu sei que vocês estão acostumados com a sala de aula, estão acostumados com a instrução, mas o inverso é esse ambiente à vontade para a gente conversar, discutir, trazer conteúdo bom, e eu louvo a Deus pelo ministério de vocês, tá? Pela bênção de vocês, formar as novas gerações. Nós estamos aqui, gente, a 10 quilômetros de distância do NASP, onde fica aqui o nosso estúdio. E às vezes a gente passa anos e não se encontra, porque a vida é louca, né? A gente vai para uma área de trabalho, às vezes, mas ali está a nossa pérola que prepara gerações de professores, profissionais, acadêmicos, funcionários e servos para a igreja, para o mundo, para a sociedade. E é tão bom, né? E que venha uma geração de futuros bons pastores, né? Que estão nas mãos de vocês. E lembrando, Dailson, que o ano passado nós tivemos o primeiro congresso de arqueologia e ciências bíblicas. E é uma parceria, né, do museu e do mestrado de teologia. Então você já estava ali juntinho, né? Então tivemos mais de 500 pessoas que vieram ao UNASP para esse congresso. E é um congresso anual. Final de outubro, início de novembro, tem a segunda edição dele. Do dia 22 ao dia 26 de outubro nós vamos ter o nosso próximo congresso esse ano. Então fiquem ligados aí quando as inscrições abrirem. Amigos, é uma benção. A gente vê que a Bíblia cada vez mais levada a sério com a sua relevância, mas aqui a gente tem hoje como oportunidade, né, ter pessoas que inspirem. Olha, você vai nas redes sociais ali, Vanderlei Dornelles, Karina Prestes, você vai vendo que é um pessoal que deixa aí as pegadas para as novas gerações. Obrigado a vocês. Sim. E hoje nós vamos conversar coisa boa dessa Páscoa abençoada, desse final de semana. E aí temos ela, gente. Ela mesma que tinha que vir pela primeira vez. Agora eu vou voltar, gente, no começo de tudo. No princípio, né, era o inverso, tá? No princípio, Jaque tá aqui com a gente. Jaqueline, né, que trabalha na produção da nossa equipe. Gente, pra vocês saberem, quando tudo começou, o primeiro cenário, todo o sonho desse podcast, a Jaque estava com a gente e foi uma das grandes sonhadoras.
Aí aconteceu uma situação, ficou grávida. E aí saiu por 6 meses. E a gente conviveu aqui com a Jaque à distância. O primeiro programa, ela estava acompanhando. Gente, que vontade com o bebê no colo. Não, tá tudo certo. Jaque, você voltou, teve a licença maternidade, hoje trabalha com a gente aqui na produção e vários contatos do Centro de Mídia. A gente sempre traz alguém do grupo aqui. E mãezona do Adam, esposona do Alan. E a gente sabe, Jaque, do teu carinho pela comunicação. Formada em comunicação também, fruto ali do NASP, né? E se você está vendo aí o Inverso, algumas produções que a gente faz aqui no estado de São Paulo, geralmente vai ter a Jaque, a Lara, a Thaisa, o Fábio, a nossa equipe aqui de comunicação. Mas hoje é a estreia da Jaque aqui, né, Jaque? Exatamente, pastor. E entre esses dois professores que vão lhe perguntar muita coisa. Que nada, eu que vou aprender com eles. Para responder coisas. Não, eu quero aprender, tô no meio de gigantes aqui. Que é isso, mas a oportunidade de estar aqui, tô muito feliz, meu primeiro podcast aqui, e o Inverso está no meu coração, Jaque, eu né? sei. Desde o nome, gente, o cenário, tudo a Jaque ajudou muito. Aí deu uma pausa, viu a coisa surgindo e agora vem com tudo pronto. E a gente louva a Deus pelo teu serviço à igreja, Jaque. É bacana, você ama. É o que mulher consegue fazer. A gente fica louco de ver, Karina. Às vezes é a mãe, a esposa, é o bebezinho. Tá bebezinho ali. E a Jaque tá na produção, tá gravando, tá fazendo, tá convidando gente, tá ligando para contatos. É a capacidade de fazer muita coisa. E Deus te abençoe muito, né? Obrigada, Fala um pouquinho das missões aqui, ó. 3 missões no Egito. Amo fazer uma no 3 Egito. missões no Amazonas e uma no Egito. Que loucura boa. Eu e meu esposo amamos fazer missão e a gente quer, né, colocar o Adam também nesse mundo. E outros hobbies também que nós temos, trekking, né? A gente gosta de fazer aquelas trilhas de mais de 4 dias e acampar. Vai levar o Adam na bolsa agora. Vamos levar o Adam na bolsa. Mas é isso que a gente gosta. E o nome Adam é um nome bonito, né? Adam, nome diferente. o pai chama Alan, né? E Adam em hebraico se remete a Adão, né? Então a gente colocou com H também, em homenagem ao pai dele, o Alan. Legal, né, gente? Isso. Bom, então, já estamos aqui à vontade, todos apresentados. Claro que provavelmente eu e a Jaque vamos perguntar mais do que responder. Vocês venham para participar com a gente, essa informalidade. Já vem a caixinha aqui especial, que a produção sempre prepara. Vanderlei, Karina, essa aqui é a nossa característica do programa. Essa é uma caixa que eu não sei o que tem dentro. A produção não fala para mim. Pastor. Ah, é? Então a gente vai abrir. Eu vou pegar aqui. Não, tem um coelhinho aí, hein? É um objeto de dentro. Não é um coelhinho, não, Gente, é? olha isso aqui. É um ovo da Páscoa, será? Será? Gente, isso aqui já vai dar boa discussão. Peraí. Tem o outro lado. Tá, tem esse. Agora sim. Alto Deixa eu em salvação aqui, ó. Alto em salvação. Todo chocolate vem com uma alto teor em salvação. Alto teor em salvação. Vou deixar aqui no cenário, tá bom? E aqui, Isso. aqui não tem resposta certa nem errada, tem só percepções, mas eu acho que tá bem meio óbvio. Estamos discutindo no final de semana e aqui uma barra de chocolate. O que uma coisa tem a ver com outra? Eu vou começar aí. O que vem na minha cabeça é totalmente comércio que tá dentro, não é? Mas quando a gente olha para fora, alto em salvação, né? É o que realmente deveria simbolizar, eu acho. Que é aquilo que Cristo, né, fez por nós e o que nós recebemos dele. Mas o chocolate tá aí. Tá atrapalhando? E de onde ele veio, né? Não é? De onde ele veio? Eu encontrei uma história que confeiteiros franceses do século XVIII começaram a utilizar o chocolate, né, para fazer ovos de Páscoa. Mas não encontrei assim um motivo, uma razão. Não sei se a Karina tem, assim, dos achados arqueológicos dela, sabe? Não é? Imagine. Existe uma arqueologia dos ovos, tá certo? Os ovos, eles são um símbolo de renascimento, certo? Renascimento. Então, eles já eram usados antes de Jesus. E foram encontrados ovos de 3.000 anos antes de Cristo, já pintados. Não chocados. Não chocados. Tô brincando que isso vem antes de Cristo, sério. Então, 1.000 anos antes de Cristo, há 3.000 anos atrás. Ovos que as pessoas eram sepultadas com ovos. Porque isso fazia parte da ideia de você renascer, de continuar vivo, ter uma vida após a morte, né? Então, e se você parar pra pensar, o ovo é realmente um negócio que é aparentemente sem vida, mas de repente nasce alguma coisa dali. E também, muitos deles celebravam os ovos, eles estavam conectados com a ideia da primavera. Isso no continente norte.
Porque no continente norte, se você for ver o inverno, dá a impressão que tudo morreu. Certo. Todas as árvores, elas perdem as folhas. Não tem fruta, não tem flor, não tem nada. E de repente, na primavera, tudo começa Renasce, né? Floresce tudo. floresce. Eu vivi 14 anos num lugar assim, em Michigan, nos Estados Unidos. E é impressionante, parece que tudo renasce. Então, com isso, daí eles pegavam e usavam os ovos com essa ideia do renascimento na primavera, que tá tudo vindo à vida de novo, né? É interessante o lance do ovo, né? Porque o ovo é o objeto mais fácil de você manipular, em que você tem a origem da vida. Você tem a junção de 2 gametas, né? Um masculino e um feminino. Mas você não consegue isso dos mamíferos, né? Dos seres humanos que estão internos, né? Mas o ovo, você tem as 2 células fecundadas e você pode manuseá-lo. Então ele se tornou facilmente um símbolo, né? Diz que a Karina está dizendo que é símbolo de renascimento, florescimento. E no cristianismo, por incrível que pareça, né? A Páscoa foi associando-se com esse conceito de renascimento. Uma coisa assim, mais ou menos gradativa e natural, mas não é exatamente esse o significado primário de Páscoa. Então vem o ovo, aí vem a lebre ou o coelho, né? Por que o coelho? Porque dizem que quando está saindo do inverno para a primavera, né? O coelho, a lebre, são dos primeiros animais que você vê saindo, né? Da hibernação deles ou das tocas, né? Então eles são, é como se ele fosse o símbolo de que está tudo para florescer de novo, né? E aí começam as árvores a produzir folhas outra vez e flores. Então aí vem o ovo e o coelho. Esses 2 personagens que não estão aqui ainda bem, né? Entrou o chocolate. Gente. Porque veja, é interessante a gente perceber. Não é? Tem explicação. Nós não estamos aqui defendendo, não estamos dizendo que isso aí é o certo, mas eu acho que é legal também pra gente compreender a cultura. É uma coisa cultura e cultural. história, No né? supermercado só tem ovo de Páscoa e coelho. Então, é entender que há um significado. Tem lógica, pelo menos uma loja do coelho não sabia dos ovos 1000 anos antes de Cristo. Essa cultura de renascimento, né? E não só renascimento, mas continuação da vida. Se você for no Oriente Médio, tem algumas fortalezas que elas foram feitas no 1º século, na época de Cristo, para resistir a um cerco de até 1 ano, tá certo? E nessas fortalezas, muitas delas são herodianas, né? Que o rei Herodes fez, o Herodes que mandou perseguir Jesus de 2 anos de idade, tinham pombários. Se você for ver, uma delas é Massada. Dentro de Massada, num dos andares para baixo, tem um pombário enorme. Por quê? As pombas, elas não veem o cerco, elas conseguem entrar e sair, tá certo? Então elas vêm, elas botam ovos, então agora a pomba pode servir de alimento e os ovos de alimento também, e isso pode continuar mesmo sem o cerco. Então, realmente, o ovo e esse cultivo das aves é uma fonte de vida muito grande naquele contexto do 1º século e até antes. Agora a transição para pôr chocolate, vocês não, eu nunca ouvi. Porque eu acho que vem muito da parte comercial. Veja, século XVIII, também, então né? Começaram a fazer ovos de chocolate, uma coisa foi associando a outra, parece que não tem um marco de entrada. O uso de ovos como presentes, né, de início de ano é bem antigo. Consta que os romanos já tinham essa prática. Os persas, muito antes, eles não só presenteavam, como eles pintavam esses ovos, sabe? E aí, é interessante que na Bíblia, a Páscoa é uma coisa muito conectada com família. Então, quando Deus dá a orientação para os israelitas no Egito, eles deviam sacrificar um cordeiro por família. Então, era uma coisa assim, da mesa posta mesmo, e todo mundo ali, as crianças, né? Bom, então, o ovo transita nesse universo, e as crianças também. Mas comer um ovo, né? Ou dar um ovo de presente, a pessoa chega em casa e fritar, não tinha muita graça, né? Talvez foi aí que começou. Então, uma coisa mais gostosa, assim, mais doce, sabe? Mais atrativa para as crianças, né? Então, aí parece que entra o chocolate. Mas já mais tardiamente, né? Que nós estamos falando aqui do tempo de Cristo. Antes de Cristo, né? Já conheci os dos ovos, né? Mas no século XVIII, assim, aí você tem o chocolate. Amigos, agradeço porque, veja, nós fizemos um especial de chocolate? Natal tempos atrás também, né? Pelo chocolate, coisa boa. Mas a gente também pontuou isso. Nós não somos aqui defensores, isso não é bíblico, isso é uma tradição, uma cultura. Mas também pra gente entender, e não ser aqueles marcianos, né? Não quero saber. Não quero... É explicar. Interessante, olha, o coelho tem uma explicação, o ovo tem uma explicação, e o chocolate veio pra adocicar a boca, né? Mas cuidado pra não comer chocolate demais. Mas é interessantíssimo pôr essa moldura pra gente entender, pelo menos, a razão de usarmos A isso. cultura é uma coisa dinâmica, né? Os símbolos se mudam, eles se transformam, se reconfiguram.
E o contato de uma cultura com outra cria novas expressões, né? Então, por exemplo, sobre o coelho ainda, né? Por que o coelho é símbolo de fertilidade? É que, por incrível que pareça, né? Diz que uma coelha pode engravidar até 5 vezes por ano. Olha aí. E ter até 12 filhotes em cada gravidez. Quer dizer, ela pode reproduzir até 60 filhotes, né? Em um ano. Então, por isso, o coelho é um símbolo apropriado para fertilidade. Agora, como eu disse, fertilidade, renascimento não é um símbolo, não é um conceito primário de Páscoa, né? Na Bíblia. Então, essas coisas vêm se configurando culturalmente. Por exemplo, os nórdicos, os eslavos, né? No leste europeu, eles tinham já essa associação entre coelho e fertilidade, renascimento, ovos também, mas não eram cristãos. Então, quando junto com a cultura cristã, aí tem uma reconfiguração do símbolo, sabe? Então é interessante perceber essa flexibilidade da cultura, né? A Páscoa existe, é muito antiga, mas ela não define ao longo de milênios um costume só, um conceito só. Gente, e do Papai Noel e o coelho para o verdadeiro Natal, a verdadeira Páscoa. Vamos falar um pouquinho da Páscoa, então. Né? Agora, o que vocês veem como nossos instrutores, orientadores e pessoas estudadas, para a gente explicar um pouquinho, né? A Páscoa é comércio. A gente trabalha com publicidade e comunicação. Você vai entrar no supermercado, esse podcast sempre estreia às sextas-feiras, depois fica disponível na internet. Então imagina nesse momento desse final de semana a loucura que é adquirir ovos, que é adquirir pintar. Aqui no Brasil não é tão comum pintar, mas eu sei que nos Estados Unidos essa ideia da cestinha, do colorido, são as tradições. A gente até respeita, a gente até entende agora a razão de ser. Mas é claro que nem de longe é o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Eu queria ouvir de vocês. Por que a Páscoa ela é tão extraordinária, disruptiva, absolutamente importante para a gente levar a sério e não se distrair com o coelhinho de Páscoa, enquanto a gente tem na Bíblia algo muito mais profundo, né? Bom, veja que eu falei de renascimento e fertilidade, esses são conceitos que foram associados à Páscoa. E isto, de certa forma, encontrou espaço no cristianismo porque os cristãos desviam um pouco a atenção do dia de Páscoa, que é a sexta-feira, quando Jesus morre, né, para o domingo, que é quando Jesus ressuscita. Então vem a ideia de renascimento. Mas a Páscoa originalmente tem que ver mesmo com morte, né, sacrifício, para resgate. Então esse é o conceito primário, né? Então, biblicamente falando, quando a gente fala de Páscoa, a gente chega para isso. E o comércio todo tem essa capacidade de desvirtuar às vezes as coisas, mas também não deixa de dar assim, uma relevância, sabe? Um destaque, né, para a ocasião. Então, todas as famílias passarão a sexta-feira, né, de Páscoa, elas vão celebrar de alguma maneira, né? E aí há espaço para a gente entrar como um podcast como esse, né, para falar daquilo que é o significado original, bíblico, né? Religioso da Páscoa. Isso a gente precisa de ir para Êxodo, né? Prepare agora, porque a gente está começando uma viagem bíblica. Abra teu celular, põe no modo Bíblia, ou pegue a Bíblia e folheie, que a gente vai fazer uma viagem na Páscoa. Vamos lá, professor. Então, veja, os israelitas estavam no Egito. E eles eram, Odailson, de fato, propriedade, sabe, do faraó. Por que eram propriedade? É importante ter essa ideia de propriedade em mente, porque o sangue do coelho da Páscoa é o elemento de resgate, de compra de volta, sabe? Porque eles tinham sido vendidos. De que forma? Bom, Jacó estava numa região que padecia de fome. E eles teriam morrido se não descessem para o Egito. E aí José estava lá, toda aquela fartura, né? O faraó obrigou todo mundo, deu comida. Mas aqueles que eram, vamos dizer, alienados por dívida ou uma situação social precária, tornavam-se propriedade de quem os alienasse, sabe? Então o faraó agora é dono deles. E aí, quando José morreu, o novo faraó seguinte falou, não, esse povo todo nos pertence, vai trabalhar para nós. Né? Então eles eram propriedade do faraó. E a Páscoa é o momento em que Deus diz, vocês vão sacrificar um cordeiro, vão assinalar as portas de vocês, porque nesta noite vocês vão sair do Egito, vão ser resgatados daí. Vão ser libertados, né? Eu acho que um dos grandes temas da Páscoa é a libertação, que para Deus é muito importante a liberdade. Né? Então, é a libertação da escravidão do Egito, mas daí quando a gente vem para o Novo Testamento, aí tem uma outra libertação, né?
É uma libertação daí dos pecados, uma libertação muito maior que atinge a todo ser humano do planeta Terra que já existiu. Não é só ao povo ali de Israel que estava no Egito. Eu ouvi esses dias uma frase marcante, né? A verdade custa caro. A verdade, ela custa uma fortuna. Mas a liberdade, ela custa tudo. Ela custa uma vida, não é? Eu também respondo pela liberdade religiosa aqui na área que a gente compreende no estado de São Paulo. E eu tenho aprendido em valorizar mais do que nunca. Não só a liberdade religiosa, mas todos os tipos de liberdade. Que me obriga a respeitar a liberdade dos outros também, claro. Mas a liberdade na Bíblia, ela custa tudo, né? Então ela custa desde o Cordeiro, desde a Páscoa, daquela sexta-feira, até o cumprimento máximo da outra sexta-feira, né? Eu aqui não tenho perguntas prontas para vocês. Eu queria ouvir de vocês quais são as curiosidades que vocês, no conhecimento de vocês, têm em relação à Páscoa. Porque isso nos fascina, né? Liberdade, veja, as pessoas podem pensar em revoluções, né, modernas, sabe? Conectar com o conceito de liberdade, mas ele é muito mais antigo, né? Exatamente. Liberdade vem realmente do conceito bíblico. Primeiro da cultura hebraica, né? E depois da cultura cristã. Bom, se nós temos condição, Deus, podemos olhar um pouquinho o texto. Veja, é muito interessante o capítulo 12 de Êxodo, em que você tem a fundação da Páscoa, né? Deus manda Moisés ir ao Egito, né, para libertar os israelitas, e o faraó poderia tê-los liberto se ele concordasse sem um prejuízo para o Egito, sabe? Mas ele não concordou. Então Deus teve de descer a sua mão, né, contra o Egito, através de 10 pragas severas. E na 10ª, aí por fim é que o faraó entrega realmente, né, a situação e fala, olha, vocês têm de sair embora porque senão vamos morrer todos, né? Então o que é que Deus diz para Moisés? Olha, vocês vão separar por família um cordeiro no 10º dia, Êxodo 12, verso 3 e 4, né? Um cordeiro por família. No 10º dia, ele disse, e este mês será o primeiro mês do ano para vocês. Era o mês de, depois passa a chamar Nissan, né? Aviv, depois Nissan. Eles deveriam deixar esse cordeiro 4 dias em confinamento para ter certeza de que ele não estava doente, né? Se ele estivesse doente, não poderia ser sacrificado. E aí o verso 5 diz assim, o cordeiro será sem defeito macho de 1 ano e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia. Então no 14º dia do mês de Nissan foi quando eles saíram à noite, né, na virada da noite do Egito em direção à terra de Canaã. Bom, e aí tem um verso muito interessante, que é o verso 12, né? Porque diz assim, ó, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Então veja o verbo passar aí, né? E depois, no verso 13, né? Diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Então, tem 2 vezes o verbo passar aqui, são traduções diferentes do hebraico, sabe? Então, primeiro, passar indica que Deus iria atravessar, ele ia cruzar a terra do Egito, né? Então, você tem o verbo avar, em hebraico, que é simplesmente a passagem de Deus para espalhar essa praga, né? A morte do primogênito. Ele diz assim, mas se vocês sacrificarem o cordeiro e colocarem o sangue dele no batente da porta, né? Eu vou saltar a casa de vocês. Eu vou passar por cima. Okay. Aí é outro verbo, sabe? Passar. E daí vem a palavra para Páscoa, que é pessar. Então, Deus saltando. Ele atravessou o Egito, mas saltou a casa dos israelitas porque tinha um sinal lá. O sangue do cordeiro pascal que tinha sido sacrificado em benefício, né, daquelas famílias. E o interessante é que passou daqueles que haviam aceitado, né, o sangue do cordeiro em suas vidas, né? Porque eu creio que existiu alguns israelitas que não passaram, talvez, nos umbrais. E aí o anjo do Senhor passou ali, né? Sim. Todas as casas que aderiram, né, à proposta de Deus foram preservadas. É excelente. Se você pegar e ver na tradição judaica, como que eles celebram a Páscoa, uma das coisas que eles fazem é comer a maçã com mel e gergelim. Então, eles querem uma coisa doce também. Então, eles também tentam celebrar doce. E a cultura judaica, eles fazem muitas tradições e festivais para não se esquecer, tentando se lembrar do que Deus fez por eles, né? Então, eles têm a maçã com mel e gergelim, e daí agora os cristãos incorporaram chocolate na sua celebração. Então também tem esse link, né, do Antigo Testamento, como os judeus celebram
a Páscoa deles e nós, os cristãos, celebramos. Agora isso é interessante, né? Aqui não tem, é uma percepção minha, né? Eu admiro essa manutenção judaica do cuidado para não se perder o significado original da Páscoa. Mas aí fazendo um meia-culpa ao cristianismo, né? Eu não vou aqui demonizar, nem excomungar quem vai lá, compra um chocolatinho, essas coisas. Tem que cuidar, mas não vão também dizer, não, isso é um absurdo, é blasfêmia, é demoníaco. Não. Só que nós estamos ficando muito longe, né? Por isso que a gente tem que fazer aqui um posicionamento. Eu queria ouvir de vocês essa percepção desse descolamento, né? Se não cuidar, o próprio cristão não para pensar que sexta é libertação, mas é morte. Domingo é ressurreição, mas houve um sábado de silêncio. E essa essência máxima da Páscoa, que começa com o sangue da ovelha no umbral, para depois Jesus no Calvário, ela não pode se perder, né? Então vocês hoje são pessoas que ajudam outros a entenderem, lembrarem e ensinarem isso. Como é que vocês veem que a gente mais tinha que se apegar para não perder o DNA máximo do significado da Páscoa? Bom, veja, você pode com dinheiro, né, comprar o ovo de Páscoa, um presente para dar no dia de Páscoa, né? Mas o que é disponibilizado para nós, né, na Páscoa é algo sem preço, sabe? Olha que interessante. É incalculável, né? E é interessante que nesse contexto de propriedade, sabe? Veja que os israelitas saem do Egito, né, na direção do Sinai, e aí a gente chega ao capítulo 19, em Êxodo, a gente estava no capítulo 12, né? E aí no capítulo 19, Deus faz pacto com eles, aliança com eles no Sinai, para marcar esse novo relacionamento e o novo status deles, né, que não são mais propriedade do faraó, mas propriedade de quem? Então veja, Êxodo 19, verso 6. E vós sereis reino... verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, sabe, esse sentimento, né, de que nós, como seres humanos pecadores, podemos deixar de ser propriedade do mundo, né? E como Jesus disse, vós tendes por parte do diabo, né? Aqueles que pertencem ao mundo e ao pecado têm por parte do diabo. Mas nós podemos deixar de ser para sermos filhos, né, de Deus, membros da família celestial. E aí tem um preço, né, que nós não podemos pagar por isso. Aí não tem cartão de crédito, não tem dinheiro, não tem ouro que pague, sabe? O ovo de Páscoa qualquer um pode comprar, pelo menos alguns, né? Mas aqui não, aqui é um preço incalculável. E Jesus paga esse preço, né? E aqui tem o cordeiro que é sacrificado, ele aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então esse contexto de libertação, de compra, de resgate, sabe? É o essencial da Páscoa, né? E aqui está essa representação, né? O pão e o vinho, porque, e a uva, né? Jesus diz, esse pão é o meu corpo, né, partido por vós, e o cálice é o meu sangue derramado por vós. É nisso que nós somos comprados, né? Eu acho também legal, nesse contexto de aliança que o Vanderlei colocou, é interessante a gente olhar a Páscoa no contexto de toda a história da humanidade, né? Então, se você for lá para o porquê que a gente necessita de uma Páscoa, por que a gente necessitou de uma Páscoa? Porque o ser humano caiu um dia, tá registrado lá em Gênesis 3. E lá já estava apontando, porque o ser humano caiu e merecia a morte, né? Deus disse, se alguém comer esse fruto, certamente morrereis. Então, merecia a morte. Mas lá, agora, Jesus, de uma forma extraordinária, pega e fala assim, não, vai ter morte, só que não é você que vai morrer hoje, você vai morrer mais pra frente. Depois que você tiver seus filhos, a dor do parto, você arar o solo com o suor da sua testa, aí você vai morrer. Mas alguém teve que morrer aquele dia, né? Que foi não está dizendo qual animal, mas fala que Deus pegou e cobriu o problema do ser humano, que era a nudez, né? Cobriu com peles de animais. Então, ao cobrir com peles de animais, está dando a entender que houve um sacrifício. Algum ser morreu naquele dia, né? Então, isso já estava apontando, começou desde lá o apontar, porque o grande problema que Jesus teve que vir e morrer para nós tudo começou lá atrás, em Gênesis 3, né? Então, eu acho interessante colocar a Páscoa nessa perspectiva inteira da história bíblica. E o que rege essa história, o que a gente entende que rege toda essa história bíblica é o conceito do conflito entre o bem e o mal. E agora eu vou jogar a bola para vocês. É um apontamento, né, a Páscoa.
lá, desde do Jardim do Éden, de tudo que aconteceu, depois no Êxodo, e trazendo para os dias de Jesus em relação ao símbolo da cruz e da ressurreição, né? Que é o que nos lembra hoje, né? Sobre a Páscoa. Esse eu acho que são 2 símbolos maiores para nós cristãos em relação à Páscoa. A cruz de Cristo e a ressurreição. E eu trouxe até uma citação de Ellen White que ela diz assim: ao morrer na cruz, Cristo garantiu a redenção da humanidade. Sua ressurreição é o penhor de que todos os que nele confiam serão ressuscitados para a vida eterna, né? Então, a cruz, ela nos faz pensar, mas também ela é como um título desse podcast, né? Jesus ressuscitou e eu ganhei chocolate. Jesus ressuscitou e eu ganhei a vida eterna, na verdade, né? Através disso. Eu acho que talvez a gente pode colocar que Jesus ressuscitou e agora nós temos direito a voltar um dia a comer do fruto da árvore da vida, que é muito melhor que qualquer chocolate. Exato. Não é o fruto do cacaueiro. Você me fez pensar assim, né? Quanta gente tá questionando nesse final de semana o preço do chocolate, o preço do ovo de chocolate. Tá caro, gente. Não é mais uma coisinha que você vai lá e paga R$10. Não. Virou investimento. E quando vem esses sabores aí de pistache que não acaba e tudo quanto é canto, é caro, gente. Hoje vai pagar. Tem de luxo. Virou igual o Panetone, né? Virou vendas de luxo, inclusive. Então, não é esse assunto. Mas a gente fica discutindo o preço de chocolate ou panetone, enquanto a gente fica fugindo do sem preço do que está envolvendo. Eu pergunto a vocês, então. Páscoa deve ser um momento de seriedade, de tristeza, de emburramento. Uma família tem que estar, então, contrita. Nós não deveríamos, então, esboçar sorrisos, porque estamos falando de morte. Como que vocês veem o cenário familiar da Páscoa? Para quem agora na sexta-feira está assistindo o primeiro episódio, está pensando o que eu vou fazer no pôr do sol, vou fazer no sábado, como é que eu vou celebrar então no domingo? Sugestões. Eu não sei, tinha uma prática que eu gostava muito lá na Andrews, que eles faziam... O que é Andrews? Só para explicar. Desculpa. Isso, a Andrews é a universidade adventista que tem lá nos Estados Unidos e acho que no mundo ela é a nossa principal universidade de teologia. É lá que vocês estudaram, né? A gente estudou lá. Então, eles tinham uma tradição muito legal. No sábado de Páscoa, era o sábado que a gente acredita que Jesus passou descansando, eles pegavam e ofereciam para aquelas pessoas que perderam um ente querido, pegar uma flor para se lembrar que, assim como Jesus ressuscitou no dia seguinte, no domingo, um dia os nossos queridos também vão ressuscitar. Então, isso é uma prática que eu acho que é bacana. A gente pensa sempre em finados, lá os feriados lá de morte, puxar para a Páscoa uma valorização aos enlutados, que certamente tem um outro impacto de saudade, de dor e de perda, né? Que assim como Jesus esteve morto, mas ressuscitou, os nossos queridos que estão mortos, dormindo no Senhor, um dia podem ressuscitar também. Vão ressuscitar. O dia em Êxodo 12, né, como nós lemos, é um momento dramático, sabe, tenso no Egito e para todas as famílias de Israel também. E eles saem, né, aí tem a passagem pelo Mar Vermelho, eles têm um momento de muita tensão ali. Mas quando eles atravessam o mar, né, depois do mar, aí tem uma festa, sabe? Sim. E aí tem Miriam que comanda o coro das mulheres, né? E cantando e dançando, etc. Então a alegria sempre vem em decorrência, em resultado, sabe? Desse evento, né? Que é a Páscoa, que é a libertação. Então nós temos de pensar nas celebrações e festividades sempre como momentos de alegria. Alegria para a família, né? Mas essa alegria tem de ser resultado não do chocolate que ganhou, mas da consciência, né? De que tem um novo status diante de Deus, sabe? E aí... status, interessante isso. Uma nova condição, né? E veja, falando do que nós lemos em Êxodo, mas tem no Novo Testamento também, aqui na primeira carta de Pedro, né? Na primeira carta de Pedro, veja que ele vai usar as palavras, sabe? De Êxodo, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. E diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Olha, não foi por chocolate, né? Prata e ouro, sabe? Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, veja aqui, conectou tudo isso que a Karina estava dizendo, né? Então, desde o Éden, você já tem a figura do cordeiro, né? Então, o sentido da Páscoa já estava lá.
o quase sacrifício de Isaac, né? Aparece um cordeiro, sabe? Então a Páscoa já estava ali. Aí depois Deus dá um nome, né, para esse evento do sacrifício do cordeiro, que aponta para o Cordeiro de Deus. E a gente tem um texto de João 1,29, né? A fala de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você pensa assim, bom, o pecado é removido do mundo, né? É removido de mim, eu mesmo sou tirado da condição, né, de escravo do pecado. Então isso produz alegria, né, satisfação. E aí vem a celebração. Né? Deveríamos celebrar, então. Essa ideia do cordeiro é muito importante, que vai até o Apocalipse, que o Vanderlei aqui é o grande especialista no Apocalipse. Mas também uma outra forma que eu acho que seria legal da gente celebrar a Páscoa é de pensar que o salmista pede para Deus mostrar os próprios pecados dele, para que daí possa ter essa noção de como nós precisamos de Deus. Eu acho que também a gente tem que celebrar, é bom, mas também você ter uma introspecção e pedir para Deus uma renovação da sua própria aliança com Deus. Também talvez esse seja um bom momento para isso. Eu acho que nós não temos que ter cuidado em não cair assim. É uma celebração, temos que estar felizes sim. Jesus ressuscitou e Ele nos salvou. Mas também não cair na questão de achar que foi tudo muito fácil. Exatamente. Porque não foi fácil, né? Jesus foi pisado pelos nossos pecados, né? As nossas transgressões estavam sobre Ele, como o profeta Isaías fala. Então, assim, foi doloroso. Então, para Ele, e nós recebemos a graça, né? Através da dor dele. Né? Que contrafação, né? A gente vive no Natal, um momento tão dramático, mas é do nascimento. Aí se distrai com o Papai Noel. Aí você vem para a Páscoa, que agora é o renascimento, é a libertação. Me surpreendeu essa ideia do saltar, né? A Páscoa é o passar. Deus, cara, é muito forte. Há um preço de Deus, não é um preço de Páscoa, é o preço de Deus, é a morte do Cordeiro, de Deus encarnado em homem. E a gente também tendo a contrafação do comércio, que eu repito, não queremos aqui ser extremista, fanático, mas como o inimigo sempre tenta tirar a essência do significado, né? Eu queria fazer uma transição para uma responsabilidade, já que eu pensei agora, né? Você vai ter tua primeira Páscoa com teu filho, né? Então você vai ter a primeira Páscoa da vida do Adam. Mas não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que trazer para o cenário essa responsabilidade, porque o povo judeu ele passa de geração em geração. É aquela comunicação herdada. E nós cristãos, nós adventistas, nós povo remanescente, povo profético, se não cuidar, entramos na laia do chocolate e não pensamos que se eu não passar para minha filha, ela está na 16ª celebração de Páscoa, né? Agora eu penso em você, já que como para um bebê já começar a viver, se eu não cuidar, ele um dia vai ver que Páscoa é chocolate. Exatamente. E eu cresci numa família cristã, né? Mas nós tínhamos toda a Páscoa, nos reuníamos na casa da avó e lá tinha troca de ovo de Páscoa, chocolate. E é uma coisa que eu vou tentar, com certeza, passar para o meu filho ao contrário, assim, para que ele possa realmente meditar naquilo que Jesus fez por nós. Claro, não deixando a celebração de lado, mas é uma responsabilidade muito grande, porque meu filho vai passar para o filho dele, que vai passar para o filho dele, assim como foi o povo, né, no Antigo Testamento, passando até o Novo Testamento, cumprindo com a vida de Jesus, né? E é isso, eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Interessante que a Jaque falou, porque a Páscoa começa no Antigo Testamento, mas Cristo estava na celebração da Páscoa quando ele morre. Então, foram muito tempo, são séculos, são milênios passando ali, que você vê desde o começo da Páscoa até ali a Páscoa real com Cristo, mas também foi passado de geração. Então, se nós não cuidarmos muito, perigamos nos entreter nas coisas e drenar ou liquefazer ou deixar aguado o significado profundo da Páscoa para os nossos jovens, novas gerações e a geração beta que começou aí em 2025, para a gente parar para pensar no mais importante, né? Fica a sugestão, né? Veja, cada família que se reúne para celebrar, seja o Natal, seja a Páscoa, estas festas cristãs, tem os textos bíblicos, né? Então é muito bom o pai ou a mãe, né? Leia os textos e conta uma história, né? Então, isto renova
a compreensão. Mesmo depois que as pessoas vão comer, vão se alegrar, mas elas têm no coração, né, aquela imagem, aquela sensação, sabe, aquele conceito, né, conectado com a festa. Então, essas ornamentações, símbolos, sabe, eles são muito importantes, porque eles conseguem gravar na mente das crianças, dos adultos também. Então, você lê um texto, você explica aquela passagem, né, e conecta com um símbolo, sabe, apropriado, né, e aí as pessoas guardam, retêm aquilo, sabe. Pergunta que eu vou fazer pra Jaque agora. Ai, meu coração. E a gente não combinou. Não, Jaque, tô brincando. Veja, Natal, a gente sabe que Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Inclusive, nem é no ano que nós estamos celebrando 2025, que faz 2025 anos que Cristo nasceu. Tudo tá diferente. E a gente entende a data. Já discutimos aqui sobre a tradição, que não há problema nenhum celebrar, contanto que o significado do nascimento de Cristo seja lembrado. Agora, arqueologicamente falando, Jaque. Sim, que certeza né? nós Eu vou jogar ali, ó. de que essa data que estamos nesse final de semana, ela também é uma adaptação que virou uma tradição, ou a gente pode dizer que não, pelo calendário tudo indica que é a data real da Páscoa. Me perdoem, é total desconhecimento agora de saber assim, como a gente pode explicar esse passar de milênios, né? E aí começou antes de Cristo, lá no povo de Israel, mas o calendário em algum momento pode ter se rompido para ser a Páscoa como estamos celebrando hoje? Por favor, queridos. Jaque, por favor, Por favor, queridos, não é? Eu acho que é importante a gente falar que o calendário judaico e o calendário nosso hoje são diferentes, são baseados. O calendário judaico é baseado na lua e o nosso é baseado no sol. Então, normalmente a Páscoa hoje, quando os cristãos celebram a Páscoa, eles fazem baseado no Vaticano. O Vaticano faz o calendário e coloca. Eles tentam o carnaval, 40 dias atrás. Eles tentam fazer baseado na lua, no calendário lunar, mas não é igual ao dos judeus. Okay. Não é igual aos judeus. Os judeus, eles normalmente não é sempre que cai na mesma data. Às vezes cai, mas às vezes não cai. Então, os judeus, eles têm o nosso calendário, porque eles têm que se relacionar lá em Israel, eles têm que se relacionar com o resto do mundo. Mas eu já estive numa festa dos tabernáculos lá e celebrei com uma família judaica a festividade, e é tudo baseado na lua. Então, hoje é a lua nova, então a gente sempre vai celebrar quando a lua tá assim. Que é a ordenança do Antigo Testamento. Que é no Antigo Testamento. Ok. Então, veja, uma pessoa pode chegar e dizer, olha, mas por que falar de Páscoa, né? Até de tabernáculos, se essas festas todas já passaram, né? Já se cumpriram em Cristo, nada mais disso é necessário, né? Mas no Apocalipse, como a Karina já mencionou, as festas estão todas elas mencionadas, sabe? E veja, o Apocalipse é de quase 60 anos depois, né, da morte de Cristo, ou pelo menos 60 anos. Então, para os cristãos, os princípios e os conceitos, né, dessas festas permaneciam. Veja que nós lemos aqui em Pedro, né, a referência clara à Páscoa, o cordeiro sem mácula, né, o sangue do cordeiro. E é interessante que na mesma carta, no capítulo 2, ele faz uma citação de Êxodo, daquele texto que nós lemos, sabe? Da propriedade peculiar. 1 Pedro 2,9, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Então, os cristãos não celebram mais as festas do mesmo jeito, mas eles não podem perder os princípios, os valores, sabe? Os conceitos, né? As verdades associadas a essas festas. E aí, quando chegamos no Apocalipse, aí você tem todas as festas, as 5 festas principais judaicas, né? No capítulo 1 tem uma referência direta à Páscoa, quando Jesus diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo, né? Então ele faz uma referência aqui, ele aparece glorificado, né, para João, capítulo 1, verso 9 em diante. E aí, verso 17 e 18, ele faz essa referência, né? A semana, último fim de semana dele, né? Quando ele morre, depois ressuscita. No capítulo 4, aí temos várias referências, 4 e 5, né? Apocalipse. Apocalipse 4 e 5, várias referências ao Pentecostes, sabe? Primeiro é a Páscoa, a segunda festa é Pentecostes. A terceira festa judaica é trombetas. E aí você tem o capítulo 8, né, com as 7 trombetas. Que interessante. Depois de trombetas, a festa seguinte é expiação, Yom Kippur. E aí o capítulo 11, verso 19, aí você tem a referência à arca, né, a abertura da arca, no lugar santíssimo, né, que era o lugar da expiação, do dia da expiação. Então, Páscoa,
Pentecostes, né? Trombetas e Yom Kippur. E aí depois você tem capítulo 15 de Apocalipse, uma referência ao final de Yom Kippur, né? Com o fechamento do santuário, sabe? 15, verso 5. E depois no capítulo 19 e 20, né? Aí você tem então o início de Tabernáculos. Que era a última festa. Preparação para a última festa, né? E o capítulo 21, daí você tem aquele verso, né? Memorável. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. 21, verso 3, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará. Então veja, aí tem as duas palavras significativas, né, da última festa, que era a festa de tabernáculos. Que era armar uma tenda, né, para habitar, morar junto do santuário durante uns dias, sabe? Aí depois eles voltavam para casa. Só que aqui, o povo de Deus vai habitar na Nova Jerusalém, junto do santuário, permanentemente, né? Então as festas judaicas estão todas referidas no Apocalipse. Gente, eu tenho 49 anos de idade, sou pastor, mas eu não tinha ainda parado para pensar, Vanderlei, de que o Apocalipse ele segue a ordem cronológica das festas judaicas. Que coisa extraordinária, como a Bíblia se completa, isso me arrepia. Não é uma coisa que ele foi jogando assim, né? Não tem. Gente, Deus não joga dados, né, gente? Jesus não joga dados. Que coisa linda, linda, linda. Então a gente vê no Apocalipse esse contraponto, né? O tipo antítipo, né? A gente tem todo esse espelhamento das festas judaicas, para a gente respeitar, para a gente levar a sério, para a gente não levar na brincadeira os significados, os emblemas. E o que mais da Páscoa mais mexe com vocês, que vocês gostam de deixar para a gente como uma orientação? É importante lembrar aí, né, que a Páscoa é a primeira festa e é a fundadora de tudo mais, né? É por causa da Páscoa que tem Pentecostes, a descida do Espírito, né? É por causa da Páscoa que tem trombetas, com toque de trombetas para o povo se juntar. Então, a Páscoa é fundadora de todas as demais celebrações judaicas. E no Apocalipse, veja, Jesus é chamado de Cordeiro, né? 30 vezes. Então, o Cordeiro Pascal. Então, o tempo todo o Apocalipse está falando de Cristo e lembrando que ele é o cumprimento, né, do Cordeiro Pascal. Talvez a referência mais importante seja Apocalipse capítulo 5. E a gente pode dar uma olhadinha nesse texto também. Claro. É uma visão, João está no céu, né? Igual Isaías, Ezequiel também subiram para lá. E aí ele vê o trono de Deus, os querubins, serafins e tudo, né? E tem uma cerimônia ocorrendo lá, sabe? É a cerimônia da exaltação de Cristo. Bom, aí então ele vê um livro selado, ninguém pode tocar o livro, nem abrir, né? E aí ele começa a chorar, sabe? Verso 4, né? 5, verso 4. Aí daí, verso 5 fala assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, verso 6, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Olha a Páscoa aí. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E aí o verso 9, e entoava um novo cântico, aí vem a cerimônia, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Veja, então esta é uma alusão muito clara, muito forte, né, à Páscoa, a obra de Cristo, né, de fazer expiação, de ser sacrificado por nós. E em decorrência disso, aí ele diz, fomos comprados para Deus. Né? Então o Apocalipse todo está cheio desta ideia, sabe? 30 vezes Jesus chamado de Cordeiro. Tem aquele verso 7,14, né? Eles lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão em pé diante do trono. Então, o acesso à árvore da vida, a vida eterna, né? Morar nos tabernáculos diante de Deus, tudo isso é por causa do que Jesus fez na Páscoa. É muito interessante pensar que Êxodo é o livro da Páscoa, os evangelhos são os livros da Páscoa, mas agora, gente, quem tinha medo de Apocalipse, que é o livro terrível e espantoso, é fácil. Apocalipse é um livro de Páscoa. Então, nessa Páscoa fica a dica, quem sabe você vai ler com a tua família Apocalipse, que a gente só pensa em fim de mundo, sinais dos tempos, ou mesmo volta de Jesus, que é o que mais nos apaixona, claro. Mas nesta Páscoa, se 30 vezes Jesus aparece como Cordeiro no Apocalipse, gente, a Páscoa é a cerimônia do Apocalipse e vice-versa, é o livro da Páscoa, né? Deus seja louvado, gente, por essa percepção. Karina, você lembra de mais alguma coisa que é bacana compartilhar com a gente? Quero ouvir vocês, que bênção, viu? Eu tenho várias coisas rodando na minha cabeça agora, mas uma das que conecta com o que o Vanderlei falou é que no Evangelho de João, particularmente, se você estuda o capítulo 19 de João, que é ali os últimos momentos de Cristo.
você encontra alguns elementos que nos lembram da história da queda. Então começa falando que Jesus foi colocado nele uma coroa de espinhos. A gente tem espinhos na história da queda, porque depois que o ser humano cai, nasceram espinhos. Né? E tem vários outros elementos. Por exemplo, Jesus, ele é deixado nu, tiram as roupas dele, põem roupas nele, que também são alusões a Gênesis 3. E se você for estudar, você consegue ver que é praticamente na ordem reversa. E Jesus, ele acaba sendo sepultado num jardim da onde o ser humano veio. Não só isso também, o ser humano cai quando ele come um fruto. Jesus, ele pede, quando ele está com sede, dá um vinagre, que agora é o suco de um fruto, só que está estragado. Então, o evangelista João está praticamente dizendo o seguinte: a queda foi revertida. Jesus venceu. Tem todos os elementos da queda, agora ele passou um por um na ordem contrária, só que muito pior. Exato. Muito pior. Então, agora, por causa dessa morte, vocês não vão mais morrer e vocês já está garantido para vocês um dia, aqueles que aceitarem esse sacrifício, o comer de novo da árvore da vida. Que bom. Quanta associação bíblica, né, gente? Quantas relações, isso me fascina. E eu acho que a gente está vivendo nesse final de semana de Páscoa esse momento dramático que encosta começo e fim de Bíblia num lembrete, gente, de que é o sacrifício de Jesus, né? Não tem, né, pastor? Não tem, Karina, a gente pensar que nós não podemos nunca nos distrair. O peso da cruz, a relevância da cruz, a eternidade da cruz, a suficiência da cruz. E não podemos nos distrair que esse é o final de semana. Que, gente, se não está no calendário, né? É interessante, eu não sabia disso. Nós não vamos deixar de celebrar, mesmo que seja uma outra data. Importante é a gente celebrar o significado, né? Então agora, se é a lua, se é o sol, veja, é a Páscoa. Todo mundo está falando que é a Páscoa, que é o chocolate. Nós vamos, como movimento cristão, escatológico, remanescente, resgatar o que está do Apocalipse a Êxodo, mostrando que desde o Gênesis, onde há a queda, Deus resolveu, consertou, libertou, e a gente é dele, né, gente? Que bênção, que significado profundo, já que para você passar para o Adam no primeiro aninho de Páscoa da vida dele. A Páscoa é o lembrete, né, de que ele fez tudo por nós, né? Deus fez tudo por nós. Ele deixou o céu e é isso que eu quero deixar no coraçãozinho dele e das pessoas. Vamos fazer uma foto, gente? Aqui é uma foto. Não tá acabando ainda não. Vamos falar mais um pouquinho, mas a gente sempre faz uma foto. Vamos segurar a canequinha aí hoje aqui do inverso. Olha, tão legal. A gente vai ter um mural com todos os participantes dos dezenas de programas, tá? Essa caneca é um presente para vocês. Vocês vão ganhar depois uma numa caixinha ali de lembrança. Mas eu queria ouvir. Vamos lá. Uma última marcazinha, então, Dailson. Veja, interessante que Jesus vai carregar pela eternidade essa marca da Páscoa, sabe? Porque em Apocalipse 22, né, João descrevendo o trono de Deus, rio da vida, sabe? Novo céu, nova terra, né? Versículo amado. Aí, versículo 3, né, ele fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha só. Trono do Cordeiro. Trono do Cordeiro. Então ele atravessa todo o Apocalipse com esse nome e depois do milênio ele ainda continua sendo o Cordeiro, para lembrar, né, para os salvos, que é por causa do sacrifício dele que eles estarão ali, né? E eu acho que o verso 14 de Apocalipse 22, veja que nós lemos quase toda a Bíblia, né? É muito apropriado para finalizar. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Olha então. Então, Adão e Eva não tiveram mais direito, mais acesso, né, à árvore da vida por causa do pecado. Então, a morte de Cristo restaura esse direito de ter acesso à árvore da vida, sabe? E viver eternamente com Deus. Amém. Páscoa é a eternidade, né? Gente, quero ouvir vocês e vou deixar o tempo que vocês acharem por bem. Gostamos sempre de concluir com uma participação dos nossos convidados em forma de um acróstico, tá? É o que e que. Que bom, que pena e o que tal. Agora vocês vão fazer vai dar um sermão cada um desses para vocês, mas quero ouvi-los, tá? Que bom o que da Páscoa, que pena o que, como um alerta da Páscoa. E no final vocês vão olhar para a câmera ali e deixar um recadinho para os nossos internautas. Que tal? Aí é o teu desafio, o teu convite, teu abrir de coração. Vamos lá, Karina.
Meu, que bom. Uma das coisas que estavam passando pela minha cabeça quando você acabou de falar antes é que, para arqueologia, tem vários achados que foram muito grandes, né? Então, quando a arqueologia moderna ela surgiu, foram muitos achados relacionados ao Antigo Testamento. Então, nomes de reis do Antigo Testamento, tudo isso. Só que no último século, os maiores achados não são relacionados ao Antigo Testamento, são relacionados à morte de Jesus. Olha. Ao Novo Testamento. Então, o calcanhar do homem crucificado, dando a entender que pessoas crucificadas poderiam ser sepultadas. A pedra de Pilatos, mostrando a historicidade de Pilatos. O ossuário, é uma caixa onde foi colocado os ossos do sumo sacerdote Caifás. Então, que bom que a arqueologia agora, mais perto da vinda de Jesus, está apontando para quê? O evangelho eterno, que Jesus veio e morreu pela gente. Então, que bom que está apontando para essa historicidade da morte de Jesus. Qual que é o próximo? Que pena. Que pena que a gente não passe mais tempo pensando na morte de Jesus. Ellen White, ela fala que nós deveríamos refletir diariamente na morte de Jesus. E quanto mais não deveríamos refletir durante a Páscoa, nesse final de semana. E que tal? Tá olhando ali para ele, olha lá. Então, querido ouvinte, que tal se nós passarmos mais tempo meditando na morte de Jesus e pedir para Ele que a gente olhe para a Páscoa com olhos novos, que cada dia Ele nos dê uma nova revelação do significado do seu sacrifício por nós. É isso, meu tal. O primeiro, que bom, né? Que bom. Bom, que bom que Jesus nos escolheu, né? Que bom que Ele veio para morrer por nós. Que pena. Que pena que Ele teve que sofrer tanto. Que pena que o pecado fez isso com Ele, né? E que tal você, nessa Páscoa, com a sua família, meditar realmente sobre esse sacrifício tão importante para você que é mãe, para você que é pai, mostrar para os seus filhos de alguma maneira diferente que a Páscoa, ela é celebração, ela é vida, mas ela também tem uma história, ela também tem um passado. Legal. Adailson, que bom saber que nós fomos resgatados, né? Comprados, redimidos pelo sangue de Cristo. E que pena que nós sejamos tão vulneráveis, né, de esquecer um pouco as coisas, celebrar de forma às vezes imprópria, né? Permitir que o comércio às vezes deturpe um pouco essas celebrações, mas que tal celebrar a Páscoa deste ano no modelo bíblico? Amém. Lembrando, refletindo, né, tomando consciência do que Jesus fez e faz por nós. Não cabem as palavras para agradecer vocês, tá? Eu acho que esse bom, é um programa para você assistir de novo, compartilhar, repassar para os seus amigos. Lembre-se que a gente aqui não está demonizando chocolate, mas veio junto com o chocolate o mais importante. É isso aqui, eu quero terminar com isso aqui. Aqui de um lado é o Calvário, do outro lado, alto em salvação, envolvendo o chocolate. Tudo bem, o mundo vai vender chocolate, a gente não vai jogar o chocolate no lixo, mas a gente vai revestir da coisa mais importante. E o que eu acho que a gente tem que pedir, suplicar, e raros programas terminamos orando, mas hoje nós fazermos uma oração juntos, porque eu só quero implorar que você não troque o que você mais quer na eternidade pelo que você mais quer no momento. Não troque o que você mais quer na vida pelo que você só quer agora. Então o mundo nesse final de semana vai nos compactar o agora, com chocolate, com celebração, com ovinho, com coelhinho. Nós não podemos perder a visão de eternidade, de superioridade divina, de totalidade do Cordeiro. E hoje aqui eu aprendi coisas que eu não tinha ouvido na minha vida inteira, para você entender que a Páscoa é eterna. E hoje quem aproveitar o final de semana para relembrar e reconhecer essa eternidade do significado da Páscoa, certamente vai ser muito mais feliz do que um chocolate no estômago. Obrigado a vocês. Deus abençoe o ministério de vocês, tá? Os professores, a gente respeita muito, tá? Karina e Vanderlei, a gente aqui tem uma reverência de sinceridade com vocês, que tem ajudado futuros pastores. Vocês se preparam, vocês estudam, vocês nos ajudam a mais do que nunca entender
a importância bíblica e que vocês continuem sendo usados por Deus, Amém. tá bom? Como tem sido até aqui, já que a gente continua junto trabalhando, mas Sei. me emociona pensar você com o teu filhinho nos braços na primeira Páscoa da vida dele, né? E estamos juntos. Vanderlei, ora com a gente termina hoje com uma oração especial. Oremos. Nosso Deus e bom Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és Criador, mantenedor da tua criação e também Redentor da mesma, através de Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o sacrifício de Cristo, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos tomar consciência desta verdade, destes princípios celestiais, e ao passarmos pela semana de Páscoa deste ano, que possamos ter isto em mente no coração, para que celebremos Jesus como Amém, a nossa Páscoa, Amém. o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, nos resgatou do pecado para o seu reino. Amém, bom Deus. Em seu nome santo é que nós oramos. Amém. Amém, Pai. Amém. Obrigado a você. Se você curtiu, compartilha, comenta, deixa um recadinho pra gente. Eu acho que hoje eu queria muito ler de você o comentário de reconhecimento da importância desse programa, da relevância dele. Uau, quanta coisa boa. Isso motiva a gente a continuar produzindo o Inverso. E a gente está aqui sempre querendo agradar, aceitar, envolver, aproximar e ajudar você a entender a profundidade bíblica, porque se num mundo invertido do jeito que está, de ponta cabeça e trocando eternidades por perenidades, né? A gente está aqui no Inverso, valorizando do jeito certo aquilo que importa, na direção do céu. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma boa Páscoa, do jeito certo, para sempre, com Deus. Valeu, gente. A gente se encontra no próximo Inverso.